Então, hoje a nossa aula é continuando o conteúdo sobre frações que a gente iniciou na aula anterior. Na aula anterior, nós estudamos sobre a definição de fração, o que é fração. Nós vimos também a leitura das frações e nós vimos também os termos que formam a fração. Eu vou revisar algumas coisas, porque se alguém tiver com dúvida ainda sobre esse assunto, agora pode tirar suas dúvidas. Então, vamos lá. O que é fração? É como eu já havia dito, fração é parte de um inteiro. Então, aquele inteiro que foi dividido em partes iguais, cada uma daquela parte corresponde a uma fração. Como a gente representa a fração? A gente representa a fração com números, como a gente está vendo aqui, só que um na parte superior, em cima, e o outro embaixo. O número que fica em cima é chamado de numerador. O número que fica embaixo, denominador. O numerador representa a quantidade de partes que foram tomadas, tiradas, consideradas. Tem várias formas de dizer essas partes. O número de baixo indica o total de partes em que o inteiro foi dividido. Até aí estão entendendo? Pronto. E aí, a gente viu também que na leitura das frações, a gente tem que fazer a leitura de uma maneira um pouco diferente. Por exemplo, o número de cima a gente lê da maneira normal, 4, como vocês estão vendo aqui. O número de baixo você já lê na maneira ordinal, 4 oitavos. Quando o número passa do 10, desculpa, a gente lê os números normais. E eu tô muito atrasada. A gente lê os números normais, porém, nós temos que acrescentar a palavra avos. Que página é? Quando a gente tem no denominador o 10, o 100 ou o 1000, nós vamos ler décimo, centésimo ou milésimo. Nós estamos na página 109 de matemática, viu? Só que aqui eu estou fazendo uma revisão da aula passada. Estou revisando, em geral, o que eu expliquei na aula passada para poder a gente ir para o assunto de hoje. Vamos lá? Então, olha aqui na tela o que é que vocês estão vendo. Ó. Enzio, como é que a gente faz a leitura da primeira fração? A primeira fração nós lemos assim: 4 oitavos. Muito bem, Enzio. Agora você me diz como a gente chama cada um desses números. O 4 a gente chama de quê? O 4 nós chamamos de numerador. E o 8? Denominador. Muito bem, legal. Agora, Ciuri, o 4, que é o numerador, ele representa o quê? Você lembra? Ai, filha, eu cheguei agora, peraí. O 4 de qual? Aqui, ó, a primeira fração. O 4 vai representar o quê? A metade. Também. Mas o numerador, Bianca não, deixa eu ver aqui. Pedro Arthur, o numerador representa o quê na fração? Você lembra? Peraí, tia, deixa eu O lembrar. numerador é a parte que fica em cima, é o número que fica em cima. Eu posso falar? Fale. É a quantidade que foi pintada, que foi tirada. Muito bem, exatamente. Então, o numerador, ele representa sempre isso. A quantidade de partes que foram tiradas, que no caso a gente representa pintando. E o denominador, Bianca, representa o quê? A quantidade de partes que aquilo foi dividido. Muito bem. Aí, olha aqui esse segundo exemplo, ó, preste atenção. Eu tenho aqui um inteiro, ele foi dividido em 4 partes. Dessas 4 partes, 2 foram tomadas. Então, ó, o 2 fica em cima. 2 partes pintadas, então eu coloco o 2 em cima. Aí eu vou olhar
quantas partes eu tenho no total? 1, 2, 3, 4. Então, a fração vai ser 2 quartos. O outro exemplo, olha o que aconteceu. Tinha um inteiro que foi dividido em 2 partes e uma delas foi tomada. Então, se uma delas for tomada, esse 1 fica na parte de cima, representando esta parte, e o número de baixo vai ser o 2, porque no inteiro eu tenho 2 partes no total. E aí, ó, estão entendendo, né, até aí? Sim. Pronto. Agora eu quero saber se este inteiro aqui, por exemplo, se esse 1/2 aqui, se fosse as 2 partes, se as 2 partes estivessem pintadas, o que é que aconteceria? Vai virar 2, 0, que eu não sei como falar o 0. Se as 2 partes estivessem pintadas, e aí? Aí o número A ia pessoa pegou um inteiro. Aí o número- Eu quero ouvir a Ciuli. Como é Ciuli? E se as duas partes estiver pintada, é porque a pessoa tirou um inteiro. Muito bem, era isso que eu queria ouvir mesmo. Então, por exemplo, a pessoa dividiu a pizza em 2 partes. Ela tirou uma parte e depois ela tirou a outra. Significa que ela tirou a pizza inteira. Então, se as 2 partes estivessem pintadas, significava o quê? Que tinha retirado o inteiro. Se aqui, da mesma forma, em todos os desenhos, toda vez que o desenho inteiro e todas as partes do desenho tiverem pintadas, o que acontece? Acontece que foi retirado todo o inteiro. Da mesma forma aqui, ó, 2 quartos. Se eu tivesse pintado as 4 partes aqui do desenho, eu teria tomado o inteiro. E como a gente sabe disso? A gente sabe o seguinte, como eu representaria o inteiro? Eu representaria com o nome, um inteiro, ou eu poderia representar com a fração também. Se eu tivesse tirado o inteiro, qual seria a fração? Quem me diz? Quero ver quem está focado agora na aula. Vamos? 2. Essa aqui, ó, a do meio. Qual Então seria? ficaria 4 e 4. Ah, muito bem. Ficaria 4 quartos. Significa 4 quartos corresponde a um inteiro. Por quê? Inteiro. Porque 4 dividido por 4 é igual a 1. Da mesma forma aqui, ó. Quem me diz qual seria a fração desse desenho aqui, ó, se eu tivesse pintado todas as partes? Ficaria como? 8 oitavos. Ótimo, 8 oitavos. Muito bem, que corresponderia a Um inteiro. porque 8 dividido por 8, aqui, ó, no caso, esse tracinho da fração, ele corresponde a uma divisãozinha, viu? Isso vocês vão ver lá mais na frente. Então, se eu dividir 8 por 8, vai ser igual a 1. Então, lembrem-se disso. Toda vez que a fração tiver com todas as partes consideradas, tomadas, pintadas, nós vamos ter aqui um inteiro. Diga. É como se fosse os números de cima e de baixo, é como se fosse um pontinho, né? Do símbolo da divisão. Vamos lá. Agora vamos para o assunto de hoje. No assunto de hoje, a gente vai ver os tipos de fração. Quais são os tipos de fração que a gente tem? A gente vai conhecer alguns hoje. Então, o primeiro tipo é a fração própria. É bem legal, bem fácil esse assunto. Ó, são aquelas que representam números menores que 1, ou seja, que tem o numerador menor que o denominador. Então, quando você quiser encontrar uma fração imprópria, basta você observar se o numerador é menor que o denominador. Então, aqui eu tenho a fração própria. 4 oitavos é uma fração própria, porque o 4 é menor que 8. 2 quartos é uma fração própria,
porque o 2 é menor que 4. 1/2 é uma fração própria porque 1 é menor que 2. Então, sempre nas frações próprias, o numerador vai ser menor do que o denominador. Até aí tudo bem? Sim. Sim. Agora vamos para as impróprias. As frações impróprias são o contrário. Fração imprópria é aquela que você vai ter o numerador maior que o denominador. Por exemplo, 5/4. 5/4 é uma fração imprópria, porque 5 está como numerador e é maior do que 4. 10/4 também é uma fração imprópria, porque 10 é maior que 4. Até aí, tudo certo? Sim. Então, vocês já viram. Própria, o numerador tem que ser menor que o denominador. Imprópria, o numerador tem que ser maior que o denominador. Só que a gente tem outro tipo de fração agora. É a fração aparente. Ó, são frações cujo numerador é múltiplo do denominador e elas sempre vão representar números inteiros. Por exemplo, eu tenho 15 terços. O número 15 ele é múltiplo de 3. Por que ele é múltiplo de 3? A gente estudou anteriormente o que são os múltiplos. Os múltiplos são o resultado de uma multiplicação. Então, tem um número vezes 3 que dá 15. Qual número vezes 3 que dá 15? O 5. 5. Muito bem. Então, essas frações, elas sempre vão representar inteiros, porque o número de cima sempre vai dar para dividir pelo de baixo. Então, quando isso acontecer, nós vamos ter uma fração aparente. Ó, 15 dividido por 3 vai dar 5. E 5 é um número inteiro. 4/2. 4 dá para dividir por 2? Sim. 2. Que vai dar quanto? 2. 2. 4 dividido por 2 igual a 2. Então, aqui nós temos sim uma fração aparente. 10 dividido por 5 vai dar 2. Então, toda vez que vocês tiverem uma fração desse tipo, em que o numerador dá para dividir pelo denominador, aí a gente tem aí frações aparentes. Não é fácil? Sim. É muito fácil, tia. Só de você explicar a própria, eu já entendi o assunto todinho. Pois é. Que ótimo. Então, aí nós tivemos os 3 tipos de fração: própria, imprópria e aparente. Própria, o que é? Numerador menor que o denominador. Imprópria é o contrário. Numerador maior que o denominador. E aparente é quando o número de cima dá para dividir pelo denominador ou quando ele é múltiplo, que é praticamente a mesma coisa. Ó, se um número dá para dividir por outro, significa que ele é múltiplo dele. 15 dividido por 3 igual a 5. 5. Vamos para a prática? Ó, vamos lá. Na 110, vamos lá. Na 110, a gente tem o seguinte. Primeira questão. Complete usando V para verdadeiro e F para falso. Vamos lá. Letra A. 4/5 é uma fração própria? Sim. Enzio, vai me explicar, Enzio, por que 4/5 é uma fração própria? Porque, como você explicou, uma fração própria é quando o numerador é menor que o denominador. Muito bem, Enzio, que legal. Então, aí nós vamos colocar o V. Próximo. 8/4. Eu quero agora ouvir a Bianca. Bianca,
8/4 é uma fração imprópria. Sim, tia, Por quê, Bianca? porque 8 é maior que 4. Muito bem. 8 é maior que 4, então podemos chamar essa fração de imprópria. Mas vocês podem perceber que essa fração, além de ser imprópria, ela também é aparente. Ó, 8 dá para dividir por 4, que vai dar quanto? 2. 2. Ela é imprópria e aparente a mesma coisa. E outro fato interessante, ó. Todas as frações aparentes são impróprias. Olha que interessante. Por que elas são impróprias? Porque o numerador é maior do que o denominador. Então, todas elas são impróprias. Mas vamos prosseguindo. Mas nem todo impróprio é aparente. Oi? Que tem alguns números pares que não dá para dividir com outros números pares, né? Isso mesmo. Mas tem algum que dá. Isso mesmo, como é o caso da letra C. 10/4 é uma fração aparente? Não. Não. 10/4 não é aparente. Como a gente chamaria essa fração? Impróprio. Muito bem, seria uma fração imprópria. Não é aparente porque 10 não dá para dividir por 4, não é? Então, essa questão é falsa. Falsa. 16/4 é uma fração aparente? Sim. Sim, sim. É. 16/4 é uma fração aparente. 16 dá para dividir por 4 e aí a gente vai E é uma ter. fração aparente e imprópria, né? Exato. Agora a letra S, Uli. Me diz se 5/4 é uma fração imprópria. E é sim, porque o 5 é maior que o 4. Eita, que legal, muito bem. Então, a nossa sequência ficou V, V, F, V, V. Essa foi a nossa primeira questão, tá? Fácil até aí, não tá? Agora vamos para a segunda, que também tá fácil. Muito fácil, vamos lá. Quem tá focado, com certeza tá entendendo direitinho, ó. Observe as frações e responda. Quais são as frações próprias? Vocês vão marcando aí. Eu vou dar 2 minutinhos para vocês fazerem isso, porque o nosso tempo está acabando, então tem que ser rápido. Daqui a pouquinho eu retorno. Vamos. Marquem aí quais são as próprias, as impróprias e depois as aparentes. Já podemos? Pode. Então vamos, né? Nós não podemos perder tempo. Vitor Gabriel. O Vitor vai me dizer quais são as próprias. Vamos, Vitor? As próprias? Sim. Beleza. Eu marquei o 3/6, Muito 3 bem. oitavos, Dos- 3 oitavos Sim. e 5 nonos. Agora, Vitor, me diz, por que você marcou elas como próprias? Porque o número de cima, que é o 335, é menor que o de baixo. Eita, muito bem. Tá prestando atenção. Muito bem. Agora vamos para a próxima. Quais E eu são queria as falar. frações impróprias? Agora eu vou deixar o Jean. Eu quero que o Jean me fale quais são as impróprias. Eu vou dizer que eu marquei até agora, tem mais 5/3, 5/3, 7, 3/3, 7/5 e 24 oitavos. Ô, Jean, eu entendo você, sabe por quê?
porque você colocou, junto com as impróprias, as aparentes também. E você não está errado, porque elas não deixam de ser impróprias. Porque, ó, 24 oitavos é uma fração imprópria. Por quê? Porque o 24 não é maior que 8, ela também é imprópria. Quem colocou 24 oitavos, pode deixar também, viu? É considerado certo isso também, porque o 24 é maior que 3. Eu me atrapalhei agora. O 24 é maior que 8, então também é considerado uma fração E eu pus. imprópria. E 6/3, como o Jean falou, também é considerado uma fração imprópria, porque o 6 é maior que 3. Mas vamos agora para as aparentes. E aí, Ciúlen, quais são as aparentes? Kátia, as aparentes tia, são o 2, aqui, esqueci, 2 Meios. 2 meios. São Tem umas 24, 8, 24 oitavos. E ainda tem outra. A 6/3, ó. A 6/3 também são aparentes, porque o 6 dá para dividir por 3. Outra coisa importante que vocês devem saber também é que toda fração que tem numerador e denominador igual, como 2 meios, são aparentes, todas elas. 5/5, por exemplo. Mas elas não são nem próprias nem impróprias, né? Não, elas são apenas aparentes, porque elas representam certo. inteiros. Por exemplo, 6/6. 6/6 é uma fração aparente. Por quê? Porque 6 dá para dividir por 6, que vai dar 1. No caso, toda fração que tem isso aqui igual, numerador e denominador igual, elas representam um inteiro, sempre. Um inteiro. Que foi o que a gente viu nas figuras anteriores, a gente falando do inteiro. Lembra? Quando se pintar todas as partes da figura, representa o inteiro. Agora, seguimos com a página 111. Terceira questão. Vamos ver o que aqui está pedindo a terceira questão. Está pedindo, ó, escreva os números naturais representados pelas frações aparentes. Então, o resultado dessas frações aparentes. 8/8. Qual será o resultado de 8/8? 1, Me diz por quê. porque 8 dividido por 8 é 1. Eita, que legal. Muito bem. 1. Letra A, 1. Agora, letra B, 21/7. Vai dar quanto? 3. 3. 3. Porque 21 dividido por 7 é igual a 3. 9/3. Vai dar quanto? 3. 3. 9 dividido por 3 igual a 3. 20/4. 5. 5. E 5. 18/3. 6. 6. 6. Então, ó, lembrem-se sempre, toda fração aparente representa inteiros. Então, a fração da letra B, 21/7. Tia, Ô, tia, faltou a F. falta a F. Tia, a senhora fez a E e a F. A senhora trocou e não fez a E. Ah, foi. Um momento. Vamos lá, que é o 4, né? Sim, voltando a falar o que eu estava falando antes, vamos lá. Toda fração aparente representa inteiros. Como eu disse a vocês, a letra B, 21/7. 21/7 correspondem a 3 inteiros. Então, toda fração aparente sempre vão representar inteiros.
Agora vamos para a quarta questão. Vamos lá. Na quarta, a gente tem o seguinte. Represente as frações aparentes representadas nas figuras abaixo. Lembra do que a gente estava falando? Quando todas as partes da figura estiverem pintadas, o que acontece? Vamos lá. A letra A, eu tenho um inteiro que foi dividido em 6 partes e todas elas foram pintadas. E aí? Fica 6/6. 6/6. Muito bem. Vai ficar 6/6. Na letra B, já tem uma situação bem diferente aí. Ó, eu tenho 2 partes que estão separadas. Eu tenho quanto no total de partes? Quando isso acontece, olha, quando a gente tem desenhos representados dessa forma aí, que tem na letra B, na letra D e na letra E, o primeiro que a gente vai fazer é a quantidade de partes que a gente tem na figura. Porque aí a gente está trabalhando com inteiros. E os inteiros, eles vão representar um número exato. Então, a gente tem que começar pela quantidade total de partes. Vamos lá. Qual seria a quantidade total de partes? 8. 8. E cada uma dessas partes tem quantas? 4. Muito. 4. 4. Então, 8 quartos é uma fração aparente. Por quê? Porque 8 é múltiplo de 4. Letra C. Como fica essa fração aí? 8/8. Muito bem. 8/8. Nosso tempo está acabando, mas já para terminar aqui. Letra D, na mesma situação da B. Vamos olhar a quantidade de partes total. Tem quantas? 12. 12. E 12. cada uma das partes foram divididas em quantas? 3. 12 terços. E a letra E, como fica? 14. 14. 12/7. 14 sétimos. Pronto? Pronto. Podemos seguir? Sim. Ó, Sim. última questão, quinta. Vamos lá, quinta questão. Complete o quadro abaixo. Então, aí nós temos a figura. Ao lado, vocês vão completar com a fração e depois vocês vão classificar. Vocês vão dizer se é própria, imprópria ou aparente. Bora? Vamos lá. Primeira figura. Representa que estação? Quem me diz? 8/10. Eita, que coisa linda. 8/10. Eita. Espera aí, viu? Um momento. E é próprio. 8/10. E aí a gente vai classificar. 8 é menor que 10. Então, essa fração ela é Própria. própria. Muito bem. Próxima figura representa que fração? 4/6. Muito bem. 4/6. Como a gente classifica? Próprio, tio, que dá pra Própria. dividir. Própria. Agora, olha o que é que a gente tem aí. Nós temos a fração, ou a figura, que no caso está dividida em 2 partes, só que as partes pintadas são quantas? 7. 7. 7. E em cada uma dessas partes tem quantas? Foram divididas em quantas? 10. Não. 5. Como a gente classifica? Imprópria. Própria. Isso mesmo, porque o 7 é maior que 5. Agora vamos para a próxima, ó.
Quantas partes a gente tem no total? 4. 4. Em cada uma delas tem quantas partezinhas? 4. Então pegou um inteiro, né, tia? Foi, nós pegamos inteiros aí. Só que, vamos lá, eu tenho 4 partes no total. Só que essa figura ela foi dividida em 2 partes. E cada parte dela está dividida em 2. Então, a gente chama essa fração de quê? 4. 4 desaparente. Não, ela não E é aparente. 4 inteiros, não. Imprópria. 4 Aparente. meios e a gente chama de aparente. Vamos para a próxima. Quantas partes estão pintadas? 4. 4. Em cada parte foi dividida em quantas? Cada parte dessas frações aí foram divididas em quantas partes? 3. 3. 3. 4/3 é uma fração Imprópria. imprópria. Agora eu quero, para finalizar, vamos recapitular o assunto. Só para a gente finalizar, porque o nosso tempo está já acabando. Todo mundo concluiu? Sim. Vamos lá. Levanta a mãozinha. O que é uma fração própria? Vitor. Gabriel. Vamos lá. O que é uma fração própria? Uma fração própria é aquele que, na fração, o primeiro número, ele é menor do que o de baixo. O numerador é menor do que o denominador. Isso mesmo. Agora, outra pessoa para me dizer o que é uma fração imprópria. Bianca. Vamos, Bianca. É quando o numerador é maior que o denominador. Muito bem. E para finalizar, se Uli já levantou a mão, ela vai me dizer o que é uma fração aparente. Tia, uma fração aparente é quando os números dão para dividir um pelo outro. Muito bem. Quando o número de cima ele é divisível pelo número de baixo. Ou quando ele é múltiplo, né? Todo número que é múltiplo de outro, ele também vai dar para dividir, não é? Mas aí entenderam direitinho, não foi o assunto? Sim. Pronto. Então a gente finaliza e volta Cheguei amanhã. na metade do assunto, né, praticamente. Foi, mas você acompanhou a atividade. O Arthur chegou um pouquinho atrasado, mas, Arthur, depois você pega pelo vídeo se der, viu? Ô, tia, chegou uma hora que você já fazendo dever, tia. Pronto. Mas vocês peguem, a gente vai mudar o vídeo. Qualquer coisa que ainda não entendeu, que perdeu um pouquinho da aula, assistir o vídeo para não ficar em dúvida. Até amanhã, Ok. viu? Até. Tchau.